A primeira vez que o anjo pediu sangue, eu senti alívio antes de sentir medo, e essa foi a minha primeira falha. Eu me chamo Miguel. Sou padre há 23 anos, e durante boa parte desse tempo, fui chamado para lidar com aquilo que as pessoas evitam nomear. Já entrei em casas onde o ar parecia mais pesado que o normal. Já ouvi vozes que não vinham de garganta alguma, e já vi pessoas implorando por ajuda enquanto algo dentro delas sorria. Com o tempo, aprendi a manter a calma. Aprendi a rezar mesmo quando parecia inútil. E, acima de tudo, aprendi a insistir. Ou pelo menos, eu achava que tinha aprendido. A cidade onde tudo aconteceu era pequena, silenciosa e previsível. O tipo de lugar onde a rotina funciona como uma proteção invisível. Missas pela manhã, comércio abrindo cedo, conversas repetidas nas mesmas esquinas. À noite, as ruas ficavam vazias rápido demais, e o som mais alto costumava ser o sino da igreja marcando as horas. Eu gostava disso. O silêncio me ajudava a organizar a mente, a manter a fé firme, a acreditar que ainda havia ordem no mundo. Mas alguns meses antes de tudo mudar, algo começou a escapar desse padrão. Não foi de uma vez. Foi gradual, quase imperceptível. Pequenos eventos que isolados não chamariam atenção. Um acidente que não deveria ter sido evitado. Mas foi. Um incêndio que parou antes de alcançar o quarto de uma criança. Uma briga que terminou antes mesmo de começar, como se algo tivesse interferido no último segundo. As pessoas começaram a chamar de milagre. Eu também chamei, até perceber o que vinha depois. Sempre havia um depois. No mesmo dia em que um homem escapou de um acidente na estrada, uma mulher desapareceu. Ninguém viu quando ela saiu, ninguém ouviu nada estranho, e em poucos dias, ninguém mais falava sobre isso. A vida seguiu normalmente, como se aquela ausência fosse apenas um detalhe. Isso se repetiu. Outra vez um incêndio foi contido de forma inexplicável, e na manhã seguinte um morador de rua sumiu sem deixar vestígios. Mais tarde, um assalto foi evitado de maneira quase absurda, e um jovem desapareceu na mesma noite. Sempre havia uma troca silenciosa, como se algo estivesse equilibrando as coisas de forma invisível e cruel. No início, eu tentei ignorar. A mente humana busca padrões mesmo quando eles não existem. E eu quis acreditar que era só isso. Mas quanto mais eu observava, mais claro ficava que aquilo não era coincidência. E foi exatamente nesse período que minhas orações mudaram. Elas deixaram de ser agradecimentos e passaram a ser pedidos insistentes. Eu me ajoelhava todas as noites e repetia as mesmas palavras, cada vez com mais urgência. Que a cidade fosse protegida, que o mal fosse afastado, que algo fosse feito. Eu não pedia sinais, não pedia explicações. Eu só queria resultados. E eu repeti isso tantas vezes que, em algum momento, deixei de perceber o peso dessas palavras. Até a noite em que recebi uma resposta. Chovia forte, e o som da água contra os vitrais criava um ritmo constante, quase hipnótico. A igreja estava vazia, como de costume naquele horário, e eu aproveitava o silêncio para organizar alguns registros antigos. Foi então que senti o cheiro. Não era algo leve ou distante. Era forte, metálico, impossível de confundir. Sangue. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Levantei imediatamente e caminhei em direção ao corredor que levava à capela menor. Cada passo parecia amplificar o cheiro, tornando o ar mais denso, mais difícil de respirar. Quando cheguei perto da porta, percebi que a luz estava acesa. Eu tinha certeza de que havia apagado. Hesitei por um instante, com a mão sobre a maçaneta, tentando racionalizar aquilo. Talvez alguém tivesse entrado. Talvez eu tivesse esquecido a luz. Talvez qualquer coisa que não fosse o que eu estava prestes a ver. Empurrei a porta. Ele estava de pé diante do altar, de costas para mim, completamente imóvel. Era alto, mais do que qualquer pessoa que eu já tinha visto ali dentro, e vestia algo que lembrava uma túnica branca. Mas não era um branco limpo. Havia manchas irregulares espalhadas pelo tecido, algumas escuras e antigas, outras ainda úmidas,
como se tivessem sido feitas há pouco tempo. Por alguns segundos eu apenas observei, tentando entender o que estava diante de mim. Então perguntei quem ele era. Ele respondeu sem se virar, com uma voz calma demais para aquela situação. Disse que eu tinha demorado. Aquilo me causou um desconforto imediato, como se ele estivesse me esperando há muito mais tempo do que fazia sentido. Perguntei como ele tinha entrado, e foi só então que ele se virou. O rosto dele era quase perfeito, com traços equilibrados demais, como se tivesse sido desenhado com precisão excessiva. Mas os olhos não acompanhavam essa harmonia. Eram claros, luminosos até, mas não tinham profundidade. Era como olhar para algo que refletia luz sem absorver nada. Ele sorriu, e o sorriso demorou um pouco mais do que deveria para se formar. Disse que eu o tinha chamado. Respondi que não, que aquilo não era possível. Mas ele apenas inclinou a cabeça com uma expressão curiosa, como se estivesse lidando com uma criança que ainda não entende o óbvio. Explicou que cada oração pedindo proteção, cada momento de desespero, cada vez que eu implorei por intervenção, abriu espaço para que ele viesse. Perguntei, mesmo sem ter certeza se queria ouvir a resposta, se ele era um anjo. Ele não disse exatamente que sim. Disse que era o que respondeu. Naquele instante, o cheiro de sangue pareceu mais forte, e eu percebi algo que não tinha notado antes. Pequenas gotas escorriam da barra da roupa dele e caíam no chão, uma após a outra, formando marcas escuras no piso da capela. Perguntei por que ele estava ali. Ele deu um passo em minha direção, e o som foi levemente úmido, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu estômago revirar. Disse que estava ali para proteger, mas que proteção exige troca. Falou isso com naturalidade, como se estivesse explicando algo simples e inevitável. Quando perguntei que tipo de troca, ele me olhou diretamente e respondeu que precisava de sangue. Naquele momento, tentei rejeitar tudo. Disse que aquilo não vinha de Deus, que não fazia sentido, que era errado. Ele não discutiu. Apenas sorriu de novo e perguntou se eu realmente sabia de onde as coisas vinham. Então afirmou que já tinha começado. E foi nesse instante que tudo se encaixou dentro da minha cabeça, de uma forma que eu não consegui mais ignorar. Os acidentes evitados, as pessoas desaparecidas, a sensação de que algo estava mantendo a cidade em equilíbrio. Perguntei quantas pessoas. Ele não respondeu. Apenas manteve o olhar fixo em mim. E então, desapareceu. Não houve som, nem movimento visível. Ele simplesmente deixou de estar ali, como se nunca tivesse ocupado aquele espaço. Mas o cheiro permaneceu pesado e inconfundível, grudado no ar como uma prova de que aquilo tinha sido real. Eu fiquei sozinho na capela, olhando para o altar, tentando encontrar alguma explicação que não envolvesse o que eu tinha acabado de presenciar. E quanto mais eu pensava, mais uma ideia se tornava impossível de ignorar. Algo tinha respondido às minhas orações. E agora, esperava que eu continuasse pedindo. Naquela noite, eu não consegui sair da igreja. Fiquei sentado por horas, tentando reorganizar os pensamentos, como se fosse possível colocar lógica em algo que claramente não seguia nenhuma. O cheiro de sangue foi diminuindo aos poucos, mas nunca desapareceu completamente. Era como se tivesse se impregnado no ambiente, ou em mim. Tentei rezar. Repeti palavras que conhecia desde criança, frases que sempre trouxeram conforto, mas dessa vez, elas pareciam não alcançar lugar algum. Era como falar com uma sala vazia, esperando uma resposta que não vinha. Ou pior, esperando a resposta errada. Quando o dia amanheceu, eu já tinha tomado uma decisão. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Não podia simplesmente aceitar aquilo como uma manifestação divina, porque algo dentro de mim já sabia que não era. Nos dias seguintes, passei a observar tudo com mais atenção. As pessoas continuavam suas rotinas, aparentemente tranquilas, mas havia algo diferente nos detalhes. Pequenas ausências, conversas interrompidas quando eu me aproximava, olhares rápidos demais. A cidade parecia funcionar normalmente, mas havia lacunas, espaços onde alguém deveria estar.
e não estava mais. E ninguém parecia disposto a preencher esses espaços. Comecei a visitar algumas famílias que tinham perdido alguém recentemente. Usei o pretexto de oferecer conforto, de rezar pelos desaparecidos, mas na verdade, eu estava procurando respostas. Em todas as casas, a mesma sensação se repetia. Tristeza contida, perguntas sem resposta, e uma aceitação estranha, como se o desaparecimento fosse algo inevitável. Uma mulher me disse que o marido tinha saído para trabalhar e nunca voltou. Não houve barulho, não houve testemunhas, não houve nada que explicasse. Quando perguntei se ele tinha inimigos, problemas, qualquer coisa em comum, ela apenas balançou a cabeça e disse que não. Depois disso, agradeceu a Deus porque o filho deles não estava em casa naquele dia. Aquilo me atingiu de uma forma inesperada. Mesmo diante da perda, havia alívio. E esse padrão se repetia. Sempre havia algo pior que poderia ter acontecido, algo que foi evitado. E, de alguma forma, isso parecia justificar o desaparecimento de alguém. Era como se a cidade inteira estivesse aceitando uma troca, sem perceber. Na terceira noite, voltei à capela menor. Eu não sabia exatamente o que faria se ele aparecesse de novo, mas sabia que precisava confrontá-lo. Ficar parado, esperando, não era mais uma opção. Dessa vez, não esperei pelo cheiro. Senti a presença antes. Era uma sensação estranha, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado. As velas tremularam levemente, mesmo sem vento, e o silêncio ficou mais profundo, quase sufocante. Você voltou, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu nunca fui embora. Ele respondeu. A voz veio de trás. Virei-me imediatamente. Ele estava mais próximo do que da última vez. Não havia distância segura entre nós. Os detalhes do rosto dele estavam mais definidos, mas isso não o tornava mais humano. Pelo contrário, tornava tudo mais perturbador. Perguntei o que ele era de verdade. Ele não respondeu de imediato. Caminhou lentamente pela capela, como se estivesse observando o lugar, reconhecendo cada detalhe. Passou a mão pelo banco de madeira, pelo altar, como alguém que já conhecia aquele espaço há muito tempo. Então disse que era a resposta que eu tinha aceitado. Aquilo me irritou mais do que assustou. Respondi que nunca aceitaria algo como aquilo, que não fazia sentido chamar de proteção algo que exigia a morte. Ele apenas olhou para mim com uma expressão quase paciente, como se estivesse ouvindo uma reclamação previsível. Disse que as pessoas sempre morrem, com ou sem intervenção. A diferença, segundo ele, era que agora havia propósito, ordem, controle. Essas palavras me incomodaram profundamente, porque, em algum lugar dentro de mim, elas faziam sentido. E isso era o mais perigoso. Eu insisti que aquilo precisava parar, que não importava o resultado, o método era errado. Foi então que ele fez algo que mudou tudo. Ele se aproximou e tocou meu peito. O contato foi suficiente para que algo dentro da minha mente se abrisse, como uma porta que eu não sabia que existia. Memórias começaram a surgir, rápidas demais para serem organizadas, mas claras o suficiente para serem compreendidas. Eu me vi em momentos de desespero, rezando com mais intensidade do que nunca. Eu me vi pedindo ajuda, pedindo intervenção, pedindo que algo fosse feito, sem especificar como. E entre essas memórias havia algo mais. Uma presença. Não era visível, não tinha forma definida, mas estava lá. Sempre esteve, observando, esperando, crescendo a cada pedido, a cada momento em que eu deixava de buscar respostas humanas e entregava tudo a algo maior. Ele disse que estava ali desde o início, que eu tinha dado espaço, que cada oração desesperada abriu caminho para que ele se tornasse real. Tentei negar, mas quanto mais eu pensava, mais difícil ficava sustentar essa negação. Eu lembrava das palavras que tinha usado, da forma como tinha pedido por soluções rápidas, por proteção a qualquer custo. Eu nunca disse a qualquer custo em voz alta, mas de alguma forma, foi exatamente isso que eu quis dizer. Ele percebeu quando eu entendi.
e sorriu. Disse que a cidade estava segura, que os resultados eram visíveis, que tudo estava funcionando exatamente como eu tinha pedido. Falou que bastava continuar, que não era necessário muito, apenas alguns sacrifícios de tempos em tempos. Pessoas que ninguém procuraria com insistência, vidas que o mundo esqueceria rapidamente. Aquilo me causou uma sensação de repulsa imediata, mas ao mesmo tempo, trouxe uma dúvida que eu não queria enfrentar. E se ele estivesse certo? Essa pergunta apareceu na minha mente de forma silenciosa e ficou ali. Foi nesse momento que percebi o verdadeiro perigo. Não era a presença dele, era a possibilidade de eu concordar. Respirei fundo e disse que não faria aquilo de novo, que não participaria de mais nenhuma troca. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia, mas era tudo o que eu tinha naquele momento. Ele me observou por alguns segundos, sem sorrir, sem reagir de forma exagerada, apenas analisando. Então perguntou como eu pretendia impedir algo que, segundo ele, nunca entrou, porque sempre esteve ali. Essa frase me atingiu de uma forma diferente, porque pela primeira vez, eu considerei a possibilidade de que ele não estava vindo de fora. Ele estava crescendo de dentro. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver aquela ideia sem permitir que ela me dominasse completamente. A possibilidade de que aquilo não era uma invasão, mas uma extensão, mudava tudo. Não se tratava de expulsar algo. Tratava-se de enfrentar algo que já fazia parte de mim. Perguntei o que aconteceria se eu simplesmente parasse. Ele respondeu sem hesitar. Disse que o equilíbrio seria quebrado, que tudo aquilo que vinha sendo contido voltaria e viria de uma vez. Aquilo não soou como uma ameaça vazia, soou como uma constatação. Tentei argumentar que nada justificava aquilo, que não havia troca aceitável quando o preço era uma vida. Ele ouviu com atenção, como se estivesse realmente considerando minhas palavras, mas a resposta veio com a mesma calma inquietante. Ele disse que eu estava confundindo justiça com conforto, que eu queria acreditar em um mundo onde tudo se resolve sem custo, mas que esse mundo nunca existiu. Segundo ele, a única diferença agora era que o custo estava sendo pago de forma organizada. Aquilo me revoltou, mas também me deixou sem resposta imediata, porque em muitos momentos da minha vida, eu já tinha visto pessoas sofrerem sem motivo, sem lógica, sem qualquer tipo de compensação. Já tinha visto injustiças que nunca foram corrigidas, perdas que nunca fizeram sentido. E pela primeira vez, havia algo ali que parecia oferecer uma explicação, ainda que cruel. Balancei a cabeça tentando afastar esse pensamento antes que ele criasse raízes. Disse que não importava o que ele argumentasse, eu não continuaria. Que preferia lidar com o caos do que aceitar aquilo. Ele me observou por alguns instantes e então perguntou se eu realmente acreditava que conseguiria suportar as consequências dessa escolha. Antes que eu pudesse responder, ele se aproximou novamente. Dessa vez, não tocou meu peito, tocou minha cabeça. E tudo ficou mais claro do que eu queria. As memórias que tinham vindo antes, fragmentadas, agora se organizaram. Situações que eu tinha arquivado como casos difíceis começaram a ganhar outra forma. Pessoas que eu não consegui salvar. Circunstâncias em que eu simplesmente aceitei o resultado. Momentos em que eu disse que fiz o possível. Mas eu não fiz tudo. Houve vezes em que eu parei cedo demais. Vezes em que eu não quis ir mais fundo. Vezes em que eu preferia acreditar que não havia mais nada a ser feito. E em cada uma dessas situações algo continuou depois de mim. Eu não vi. Não quis ver, mas agora eu entendia. Aquilo já vinha acontecendo há muito tempo. Não com a mesma clareza, não com a mesma presença, mas o padrão sempre esteve lá. Pequenos milagres seguidos por perdas silenciosas. Resultados que eu aceitei sem questionar, porque eram mais fáceis de aceitar. Eu sempre acreditei que Deus estava agindo, mas nunca houve resposta. Só consequência. Caí de joelhos sem perceber. O peso daquilo foi imediato. Perguntei quantas vezes. Ele não deu um número. Disse apenas que o suficiente para que eu não pudesse mais me considerar inocente.
A forma como ele falou não foi acusatória. Foi quase gentil. E isso foi ainda pior. Levantei o olhar para ele, tentando encontrar algum sinal de que aquilo ainda podia ser revertido. Alguma brecha, alguma fraqueza, qualquer coisa que me permitisse recuperar o controle da situação. Perguntei o que ele queria agora. Ele respondeu que nada tinha mudado, que bastava continuar, que eu já sabia como funcionava. Aquilo me fez perceber algo importante. Ele não estava me forçando, ele estava me convencendo. E isso tornava tudo mais perigoso. Respirei fundo e, com o pouco de firmeza que ainda me restava, disse que não faria mais parte disso, que não importava o que acontecesse, eu não permitiria que aquilo continuasse através de mim. Dessa vez, ele não sorriu. A expressão dele ficou vazia por alguns segundos, como se estivesse avaliando uma possibilidade que não tinha considerado completamente. Então disse que, se eu não escolhesse, a escolha ainda seria feita. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele não respondeu diretamente. Apenas virou o rosto em direção à porta da capela, como se estivesse olhando para algo além das paredes da igreja. Disse que sempre houve um próximo, alguém que ocupava o lugar necessário para manter o equilíbrio. E então acrescentou algo que fez meu corpo inteiro ficar tenso. Disse que, desta vez, não seria alguém fácil de ignorar. Senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com o medo do desconhecido. Era algo mais específico, mais direcionado. Perguntei quem. Ele voltou a me olhar, e pela primeira vez, houve algo próximo de intenção naquele olhar. Não era curiosidade, nem paciência. Era expectativa. Ele disse que eu precisava ver por conta própria, e desapareceu novamente da mesma forma silenciosa de antes. Fiquei sozinho na capela, mas dessa vez o silêncio não era vazio. Era carregado de uma certeza que eu não conseguia afastar. Algo já tinha sido escolhido. Algo já estava em movimento. Saí da igreja com pressa, sentindo o coração bater de forma irregular. As ruas estavam vazias, como sempre naquele horário, mas havia uma sensação diferente no ar, como se a cidade estivesse suspensa, aguardando algo acontecer. Enquanto caminhava, percebi que meus passos estavam me levando para um lugar específico, mesmo que eu não quisesse admitir. Eu já sabia, antes mesmo de ver. Quando virei a última esquina, as luzes estavam acesas, a porta entreaberta e o silêncio, pesado demais para ser normal. Era a casa da minha irmã. Meu corpo travou antes mesmo de eu perceber que tinha parado de andar. Fiquei alguns segundos parado no meio da rua, olhando para a porta entreaberta, tentando convencer a mim mesmo de que havia uma explicação simples. Talvez ela tivesse saído com pressa. Talvez alguém tivesse esquecido de fechar. Talvez eu estivesse deixando o medo distorcer tudo. Mas o silêncio não ajudava. Era um silêncio errado. A casa da minha irmã nunca era silenciosa assim. Sempre havia algum som, mesmo que discreto. O ranger de um móvel, o eco da televisão ligada, passos leves pelo corredor. Ela odiava silêncio absoluto. Dei o primeiro passo em direção à casa com o coração apertado, como se cada movimento estivesse confirmando algo que eu ainda não queria aceitar. Empurrei a porta devagar e chamei pelo nome dela, tentando manter a voz estável. Ninguém respondeu. Entrei. O ar estava mais frio do que deveria. Não era uma sensação física apenas. Era algo que vinha de dentro, como um aviso. Caminhei pela sala e percebi que tudo estava no lugar, organizado como sempre. Nenhum sinal de luta, nenhum objeto fora do lugar. Isso me assustou mais do que qualquer bagunça. Clara, chamei de novo. Nada. Continuei andando até o corredor que levava aos quartos. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse resistindo. Quando me aproximei da porta do quarto dela, senti o mesmo cheiro. Ferro. Mais fraco do que na igreja, mais presente. Empurrei a porta, e ela estava lá, sentada na beira da cama, de costas para mim, completamente imóvel. Por um segundo senti um alívio tão forte que quase ignorei todo o resto.
Dei 2 passos rápidos para dentro do quarto, chamando por ela outra vez. Ela não respondeu. Foi então que percebi. A respiração dela era irregular, lenta demais, como se algo estivesse interferindo no ritmo natural. Clara, falei, me aproximando. Ela começou a virar o rosto. Devagar, quando finalmente olhei para os olhos dela, senti o mundo ao meu redor perder o sentido por um instante. Não eram os olhos dela. Havia algo ali, algo que eu reconhecia. Não era a mesma presença da capela, mas era conectado, como se fosse um reflexo mais fraco, uma extensão. Miguel, ela disse com a voz baixa, mas não era a voz dela. Havia um peso por trás das palavras, algo que não pertencia a ela. O que está acontecendo? Perguntei, tentando controlar o pânico. Ela inclinou levemente a cabeça, repetindo um gesto que eu já tinha visto antes. Você demorou. Meu estômago afundou. A mesma frase. Exatamente a mesma. Não. Murmurei, dando um passo para trás. Ela sorriu. E foi pior do que qualquer outra coisa que eu tinha visto até então, porque o sorriso ainda carregava traços dela. Não era totalmente estranho. Era uma mistura, algo que não deveria existir. Ele disse que você viria, continuou. Minha respiração ficou pesada. Ele... está aqui? Ela não respondeu diretamente. Apenas levou a mão ao próprio peito, pressionando com força, como se algo estivesse dentro dela. Está mais perto do que você pensa. Meu corpo inteiro reagiu àquilo. Sai dela, falei, tentando manter o controle. Você ainda acha que pode separar as coisas? Ela respondeu com uma calma perturbadora. Dei mais um passo para trás, tentando organizar o que estava acontecendo. Isso não tem nada a ver com ela. Tem tudo a ver com você. A frase veio mais firme dessa vez. E por um instante a expressão dela mudou. Houve um brilho de consciência, um esforço, como se ela estivesse tentando emergir. Miguel, disse com a voz quase normal. Não deixa. A frase foi interrompida. O corpo dela enrijeceu por um segundo, e então relaxou novamente. O sorriso voltou. Você sente, não sente? Perguntou. Engoli seco. Sinto o quê? Ela se levantou lentamente, com movimentos controlados demais para serem naturais. Que isso não começou hoje. Meu coração disparou. Que você já esteve aqui antes. Aquilo me atingiu com força. Memórias fragmentadas começaram a surgir de novo. Momentos em que eu estive naquela casa em situações difíceis, orando, tentando ajudar. Situações que eu sempre considerei resolvidas. Agora, não tinha mais certeza. Isso é mentira, falei, mesmo sem convicção. Ela se aproximou um pouco. Você sempre escolheu proteger, disse, mesmo quando não sabia o que estava protegendo. As palavras ecoaram na minha mente. Proteger. Sempre foi isso. E agora? Ela perguntou. Vai proteger de novo? Senti um peso no peito, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. Não desse jeito. Ela parou a poucos passos de distância. Então escolha outro. O silêncio se instalou entre nós, mas não era vazio. Era uma espera. O que acontece com ela? Perguntei, finalmente. Ela não desviou o olhar. Isso depende de você. Meu corpo inteiro ficou tenso. Depende como? Ela respirou fundo. E por um breve instante a expressão dela vacilou de novo. Como se estivesse lutando. Ele precisa continuar, disse com dificuldade. Ou tudo volta. Que tudo? Tudo que você segurou até agora. O ar pareceu desaparecer do quarto. Você não entende o tamanho disso, continuou. Não entende o que vai soltar. As palavras não eram mais completamente dela, nem completamente daquilo. Era uma mistura instável. E isso tornava tudo mais real. Me dá outra opção, falei. Ela sorriu de leve. Sempre tem outra opção. Meu coração apertou.
Qual? Ela me olhou por alguns segundos antes de responder. Você. O mundo pareceu parar. Não. Sim. A palavra saiu com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Ele começou em você. Continuou. Cresceu em você. Dei um passo para trás, sentindo o corpo enfraquecer. Então termina em você. Minha respiração ficou irregular. Você quer que eu... Ela não terminou a frase. Não precisou. Porque eu entendi. Se eu parasse, se eu interrompesse o ciclo, o preço seria meu. E naquele momento algo dentro de mim finalmente ficou claro. Nunca foi sobre escolher quem iria morrer. Sempre foi sobre adiar a escolha final. E agora, não havia mais como adiar. Clara me encarava, com aquela mistura impossível de presença e ausência esperando. E pela primeira vez desde que tudo começou, a decisão era realmente minha. Eu fiquei olhando para ela, tentando encontrar qualquer alternativa que não levasse àquela escolha. Mas não havia. Nem no olhar dela, nem no silêncio da casa, nem dentro de mim. Pela primeira vez, tudo estava claro demais. Passei a vida acreditando que meu papel era proteger os outros, pedir ajuda quando algo fugia do controle. Sempre achei que, no limite, existia algo maior que assumiria o resto, mas agora eu via o que realmente acontecia quando eu dizia faça alguma coisa sem entender o preço. Alguém sempre pagava, e durante todo esse tempo, eu só não quis saber quem. Clara deu um passo na minha direção. O movimento era lento, pesado, como se o próprio corpo resistisse. Por um instante, os olhos dela voltaram ao normal. Você já sabe, ela disse, quase sem força. Eu sei. Olhei ao redor do quarto, tentando adiar o inevitável. Cada detalhe parecia mais vivo do que nunca. A cortina se movendo com o vento, a luz fraca entrando pela janela, o cheiro metálico ainda no ar. Aquilo não parecia real, mas era. Se eu não fizer nada, comecei. Ele continua. Ela respondeu. E se eu fizer? Ela hesitou, respirando com dificuldade. Então ele para. O silêncio que veio depois foi definitivo. Aproximei-me devagar. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se algo dentro de mim ainda tentasse recuar. Quando fiquei diante dela, percebi que ela também tremia. Miguel? Ela disse com um fio de voz. Não deixa ele ficar. Aquilo decidiu tudo. Levei as mãos até os ombros dela, segurando com cuidado no início, como se ainda houvesse uma forma mais simples de resolver. Mas não havia. Eu sabia disso. Ela também sabia. Por um instante ficamos imóveis, olhando um para o outro como se aquele fosse o último momento em que ainda existia escolha. Então eu segurei com mais força. Ela reagiu no início, não com violência, mas com um reflexo natural, tentando se afastar. As mãos dela tocaram as minhas, e por um segundo eu senti que ainda podia parar. Ainda havia tempo. E foi exatamente isso que tornou tudo mais difícil. Fechei os olhos e continuei. A resistência foi diminuindo aos poucos. O corpo dela, que antes tentava se manter firme, começou a ceder. O movimento das mãos perdeu força. O peso mudou, até que tudo ficou imóvel. Eu ainda permaneci ali por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado junto com ela. Quando finalmente soltei, o quarto parecia diferente. Não havia mais aquela sensação de algo observando. Nenhuma presença, nenhum peso no ar. Era apenas silêncio. Um silêncio real, vazio, sem expectativa. Dei um passo para trás, respirando com dificuldade, tentando entender o que tinha mudado. Olhei para ela. Não havia mais nada além dela mesma. Sem aquele olhar estranho. Sem aquela influência. Sem aquilo. O cheiro metálico desapareceu lentamente como se nunca tivesse existido. O ar parecia mais leve, mas aquilo não trouxe alívio. Só deixou tudo mais definitivo. Afastei-me devagar, sentindo o corpo pesado, como se cada movimento exigisse mais esforço do que deveria.
Antes de sair do quarto, parei por um instante, mas não tive coragem de olhar de novo. Eu já sabia o que veria. Saí da casa em silêncio. As ruas continuavam vazias, como sempre naquele horário, mas algo havia mudado. Não era mais uma espera, nem uma tensão escondida. Era apenas a cidade voltando ao que sempre foi, imperfeita. Nos dias seguintes, isso ficou evidente. Os pequenos problemas começaram a voltar. Discussões, acidentes, situações que antes pareciam ser evitadas por pouco. Nada imediato, nada extremo, mas o suficiente para perceber que aquele equilíbrio não existia mais. As pessoas voltaram a reclamar, a questionar, a buscar explicações. E ninguém sabia o que realmente tinha sido interrompido. Ninguém mencionou os desaparecidos. Ninguém conectou os acontecimentos. A cidade simplesmente seguiu. Eu continuei na igreja. Continuei ouvindo confissões, conduzindo missas, repetindo gestos que fiz durante toda a minha vida. Por fora, nada mudou. Mas por dentro, não havia mais espaço para dúvida. Minhas orações também mudaram. Eu ainda rezo, mas não peço mais intervenção, não peço mais respostas, porque agora eu sei o que pode responder. Às vezes, durante a noite, quando tudo está em silêncio, eu sinto algo estranho. Não é presença, nem voz. É mais sutil do que isso. É uma lembrança. Como se uma parte de mim ainda estivesse esperando por aquele momento em que alguém responde. E de vez em quando fico tempo demais olhando para o espelho, eu tenho a impressão de que meu reflexo demora um pouco mais para me acompanhar, como se ainda estivesse decidindo se vale a pena responder de novo.